TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 6 de março e começa agora mais uma edição do programa Semana Ilustrada. Aqui você acompanha as principais notícias da semana. Veja agora os nossos destaques. Após 100% de ocupação, Prefeitura de Araxá pretende abrir mais leitos de UTI. Novo decreto com medidas restritivas é anunciado na cidade. Corpo de Bombeiros contém princípio de incêndio em apartamento. E Prefeitura promove campanha que incentiva a adoção de animais do canil municipal. Nesta semana, Araxá registrou por 2 dias seguidos 100% da ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid-19. Procurada, a Secretaria de Saúde informou que já trabalha com um plano de contingência para abrir mais acomodações para as unidades de terapia intensiva. A primeira notificação de ocupação total dos leitos de UTI foi informada no boletim epidemiológico divulgado na última quarta-feira. Já no boletim publicado na quinta, a totalidade se manteve. Em Araxá, são 16 leitos no SUS destinados exclusivamente a pacientes com Covid-19. Tanto eles quanto os particulares estão com 100% de ocupação. Os leitos da cidade também atendem 7 municípios da microrregião. Pacientes graves de Campos Altos, Ibiá, Perdizes, Pedrinópolis, Pratinha, Santa Juliana e Itapira, que precisam de atendimento na UTI, são transferidos para Araxá. Em entrevista, a secretária de Saúde, Diane Dutra, informou que os leitos da rede pública esgotados são os da Santa Casa de Misericórdia, mas que a Prefeitura trabalha para a implantação de outras bases no hospital e também na UPA da cidade. Nós estamos na Santa Casa, nós estamos aí com 16 leitos ocupados, mas nós temos mais 4 lá, que o que está faltando é profissional, tá? E enquanto isso, nós estamos com 7 leitos na UPA montados, leitos de UTI com profissionais, com fisioterapeuta, com equipamentos, para que não fique ninguém na cidade sem assistência. Os 16 leitos são da Santa Casa. Por que não está 20? A gente só pode divulgar o leito quando ele estiver com a equipe completa, equipamento, está tudo lá, faltando apenas a equipe de técnicos e enfermeiros. Como forma de solução ao problema, caso necessário, transferências de profissionais para outras instituições de saúde também podem ocorrer. A Santa Casa, à medida que for precisando aí da gente transferir mais pacientes para lá, nós vamos levando profissionais da rede para lá até que eles consigam contratar os deles. Nós estamos estruturando, aumentando mais leitos, o que a gente não pode é relaxar, tá? Mas nós não temos ninguém esperando e todos hoje vão ter seu atendimento se necessário for. Em uma audiência pública realizada ontem na Câmara, com a presença de autoridades, Ministério Público, vereadores e Prefeitura, foi discutida a situação da pandemia na cidade. As instituições particulares também fizeram compromisso para o aumento de leitos no município. A situação Covid em Araxá é grave, lá no hospital não é diferente. Estamos com a UTI lotada, com 10 leitos ocupados e já criamos mais 2 leitos, estamos criando mais 3 leitos. Então é algo assim, preocupante, mas estamos atentos na situação de a possibilidade até de criar mais leitos, se for possível. Prefeitura de Araxá definiu na última terça-feira que as medidas restritivas ao combate ao coronavírus permanecerão por mais 15 dias na cidade. Os horários de funcionamento de supermercados, restaurantes e academias foram estendidos na última quinta-feira. Já a venda de bebidas alcoólicas permanece proibida até nova avaliação, que será realizada na semana que vem. Nós acabamos de sair agora de uma reunião do comitê,
Nós aí do último decreto estamos fazendo aí 15 dias, o decreto tem validade até amanhã. Então nós fomos analisar a situação, o que nós já conseguimos apurar nesses 15 dias. É importante ressaltar que a gente precisa de um tempo maior para colher os frutos, né, das medidas tomadas, tá? Mas já deu para a gente notar que nós diminuímos a procura de pacientes nas unidades de saúde, na UPA, na Unisul, né, que a gente estava só com o número subindo. Nós chegamos à Unisul um dia com 300 atendimentos, ele voltou ao normal para 200. A UPA também caiu, lembrando que não é só Covid, né, gente? Nós temos outras demandas de doenças que também têm um resultado positivo com esse decreto, e isso para nós é muito importante, tá? Então, a nossa avaliação foi que a gente precisa de mais uma semana com algumas restrições, né, para que possamos aí ter uma redução efetiva, tá? Nós estamos com ocupação de leitos aí de UTI em 85%, nós estamos enfrentando uma disseminação do vírus muito mais rápida do que antes, né? Então, é importante aí a gente manter algumas regras. Então, nós estaremos aí prorrogando o decreto onde suspende a venda de bebidas por 7 dias, podendo depois da análise ser prorrogado ou não, tá? Estamos ampliando o horário dos supermercados, né, lanchonetes aí até as 8 horas, tá? Restaurantes vão ficar abertos até as 10 horas, até segunda a sábado. No domingo nós estaremos com tudo fechado, restaurante e bares para almoço até as 15 horas, mas supermercado continua fechado, tá? Então, nós vamos manter essas regras, tá? Vamos prorrogar os horários aí das academias, né, que nós colocamos até as 18 horas, agora nós vamos prorrogar até as 20 horas, né? E todas essas medidas, é importante a gente falar que a gente pode mudar a qualquer momento. É importante a conscientização da população, né? Porque a aglomeração, aí a gente pode estar voltando a qualquer momento, fazer outras mudanças aí no decreto, tá? Então, o comércio continua de segunda a sexta até as 18 horas, no sábado até meio-dia, tá? E lembrando que os restaurantes no domingo até as 15 horas e bebidas suspensas aí 7 dias, tá? As academias durante a semana até as 20 horas, sábado até as 15 horas, tá? Ainda deixamos suspenso ainda as atividades coletivas, tá? O que a gente fala atividades coletivas? Esportes com mais de 2 pessoas praticando, tá? Então ainda está suspenso. E outra questão importante da gente colocar, que as aulas iniciarão dia 8, tá? Segunda-feira. Por que iniciarão? Existe um protocolo do município, seguindo as normas do Estado, onde as aulas voltam de forma credenciada e organizada, tanto das escolas públicas quanto particulares. Das escolas públicas, elas ainda vão passar por uma divisão, então elas iniciarão no dia 15, mas as escolas particulares iniciarão agora dia 8. Esse plano já foi entregue aqui para nós, no comitê, nós já avaliamos. Todas as escolas só podem abrir suas aulas de forma híbrida, desde que esteja com o plano de contingência aprovado pela Vigilância Sanitária. Lembrando que as escolas hoje são consideradas essenciais, um serviço essencial, então, por isso, está coerente com as outras medidas aí da cidade, tá? É preocupante, não estamos aí tranquilos, né? Então, por isso, é importante ressaltar que a gente vai avaliando dia a dia e esse decreto, ele vale por 15 dias e a bebida daqui 7 dias nós vamos estar aí reavaliando. Teremos, então, 21 dias, né? Que nós vamos avaliar o efeito e ver se nós vamos prorrogar isso ou se podemos liberar. Para tentar parar o avanço da pandemia no estado, o governo de Minas anunciou uma nova onda do Plano Minas Consciente. A mudança inclui o fechamento de lojas e toque de recolher nas regiões em estado crítico. Na coletiva, Romeu Zema reiterou a expectativa da chegada de 8 milhões de doses no estado até abril. Elas virão promessa do governo federal pelo programa de imunização do Ministério da Saúde. Mas até lá, é preciso, segundo o governador,
a adotar medidas mais restritivas para controlar o avanço da doença. Minas Gerais teve 6.500 casos registrados nas últimas 24 horas, com 227 mortos. Nós não podemos perder o controle, deixar acontecer em Minas aquilo que nós vimos com tanta tristeza em outros locais, que é essa desassistência generalizada. Tudo o que podia ser feito, foi feito, como eu disse. Aumentamos o número de UTIs, de leitos de enfermaria, mas agora nós chegamos num ponto no Brasil que não há mais médicos, inclusive. A onda roxa não é opcional. Os cerca de 80 municípios das regiões Noroeste e Triângulo Norte são obrigados a adotar, a partir desta quinta-feira, as medidas restritivas. Elas servem para restabelecer a capacidade de assistência hospitalar nestas regiões, que infelizmente tiveram aumento do número de casos, de internações em UTIs e também de mortes. O prazo das restrições é de 15 dias e afeta as atividades econômicas e de circulação de pessoas nas duas regiões. A proibição de circulação de pessoas e veículos para atividades não essenciais. Nós teremos também toque de recolher entre 20 horas e 5 horas da manhã nessas regiões, a proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado, a proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas e realização de exames médicos hospitalares. Teremos a proibição de realização de reuniões presenciais, inclusive pessoas da mesma família que não coabitam. Isso é muito importante. Proibida a realização de qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração e a existência de barreiras sanitárias de vigilância. As regiões Norte, Triângulo Sul e Leste do Sul estão sob observação e podem ser enquadradas na onda roxa caso indicadores de saúde piorem. Muito importante lembrar que a perspectiva que nós temos da onda roxa é que ela seja adotada por 15 dias. Findo esse prazo, nós acreditamos que comece a baixar os casos nas regiões. E a seguir, IPDSA e Corpo de Bombeiros intensificam a fiscalização em lotes vagos da cidade. E carreta pega fogo na BR-262 em Campos Altos. O Semana Ilustrada volta já. Se hoje a máscara esconde um sorriso, é no olhar que mostramos a esperança. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar de cada momento. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro! Prefeitura Municipal de Araxá. Nosso compromisso é com você. Negligência contra idosos é a falta dos cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Devemos sim compreender suas limitações e os ajudar. Ou mesmo buscar por auxílio externo, mas nunca negligenciar suas necessidades. Oi, dona Rosa, pode deixar que eu vou pegar os remédios da senhora, tá bom? Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós.
de Bombeiros foi acionado para conter um princípio de incêndio em um apartamento na Avenida Senador Motondom, em Araxá. A guarnição compareceu ao local por volta do meio-dia. Segundo informações da solicitante, o princípio de incêndio se deu após uma panela com óleo pegar fogo, alastrando-se pela cozinha. Como o espaço contava com um depurador, as chamas atingiram o eletrodoméstico e os azulejos próximos ao fogão. Ligaram para o meu marido, falando que estava saindo uma fumaça do apartamento da minha mãe. Aí eu liguei aqui para ela não atendeu o telefone, imediatamente eu entrei dentro do carro e vim aqui. O pessoal do Corpo de Bombeiros já estava aqui junto, a gente entrou junto. Aí encontramos já assim, o fogo já tinha sido apagado, ela mesma já tinha apagado junto com os vizinhos. Foi um susto, ainda mais sabendo que ela estava aqui, ela está em dificuldade de locomoção, né, por causa do joelho. Aí a gente assusta bastante. Fomos acionados para atendimento de ocorrência de incêndio no apartamento. E a guarnição, quando chegou no local, já estava controlada a situação. A própria moradora conseguiu debelar um incêndio que era numa panela com óleo. Estava no fogo, ela esqueceu e foi atender uma pessoa e quando ela voltou já estava o incêndio. Em situações como essa, o correto é abafar o recipiente com um pano úmido. Mas se caso isso não for possível, é importante frisar o que deve e o que não pode ser feito. Não jogar água, incêndio quando a panela está com fogo e isolar o local, chamar rapidamente o Corpo de Bombeiros via 193. Em Araxá, o Corpo de Bombeiros, em parceria com o IPDSA, está intensificando a fiscalização em lotes vagos na cidade. Araxá conta com aproximadamente 9.000 lotes vagos e 90% deles têm alta vegetação, o que traz perigos para a comunidade que o cerca. E não só a questão do mato, há também outras preocupações. O lixo pode trazer animais peçonhentos e roedores. A água parada pode facilitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e trazer doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Na busca de evitar situações como essas, o Corpo de Bombeiros está somando forças com o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, o IPDSA, intensificando a fiscalização em lotes vagos da cidade, por meio da Operação Alerta Verde. A operação ela visa conscientizar e orientar os proprietários de lotes vagos a estarem realizando a limpeza dos terrenos nesse período que a vegetação está verde, E também conscientizar a população a não atear fogo em lotes vagos. Então é muito importante que nesse período aí o proprietário do terreno faça a limpeza da vegetação. A operação consiste na vistoria de lotes vagos, onde serão verificados aspectos como tamanho do terreno, tipo e altura da vegetação existente, presença de lixo e entulho e proximidade dos muros com as residências. No ano passado, foram 608 lotes verificados e para este ano, a expectativa é que este número chegue próximo a 1.000. Nós estamos realizando a vistoria e encaminhando os boletins de ocorrência para que o IPDSA possa identificar e notificar os proprietários dos terrenos para que eles possam estar realizando a limpeza dos mesmos. De acordo com o superintendente do IPDSA, Ney Dutra, após o recebimento dos relatórios do Corpo de Bombeiros, em casos de anormalidades, o órgão notifica os proprietários para que sejam realizadas as adequações necessárias no terreno. Uma vez feita essa notificação, tem um prazo para que faça essa correção. E depois que essa correção não for efetivada, após outra vistoria ou outras vistorias, o imóvel será multado através de uma multa que é padrão na prefeitura, para esse tipo de não comparecimento à solicitação. A multa tem um valor de R$ 280 por lote e é só aplicada em casos de reincidência. É dado sempre o prazo para que os proprietários façam o devido poda, limpeza, a retirada de entulho, e só é feita a cobrança naqueles dados reincidentes. Para a população, é possível solicitar o serviço de vistoria a lotes ao Corpo de Bombeiros. A pessoa aí que tiver uma vegetação muito alta aí no terreno ao lado da sua residência, pode solicitar ao Corpo de Bombeiros para que o Corpo de Bombeiros irá comparecer aqui ao local, realizar uma vistoria e destinar esses boletins de ocorrência para o IPDSA. Na tarde da última quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em uma carreta que pegou fogo no quilômetro 594 da BR-262 em Campos Altos.
O veículo seguia sentido crescente na via quando percebeu que uma fumaça saía de um par de rodas. Imediatamente estacionou no acostamento e tentou controlar as chamas com o uso de extintores. Sem sucesso, o motorista desatrelou a carreta enquanto toda a carga, comportada por produtos diversos, era consumida pelo fogo. A pista ficou interditada por aproximadamente 4 horas, ocasionando 4 quilômetros de congestionamento de ambos os sentidos. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve vítimas. E no próximo bloco, Polícia Militar alerta para golpes em idosos envolvendo cartões de créditos em Araxá. E preço do gás de cozinha tem terceiro reajuste só este ano. Semana Ilustrada volta em instantes. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. A Prefeitura de Araxá está desenvolvendo a campanha Adote um Cão Amigo, que busca encontrar um lar para animais do canil municipal. E o repórter Thalisson Oliveira foi até lá conhecer quem são esses cãezinhos prontos para adoção. Eles são de todos os tamanhos e raças. Quando estão juntos, pulam, sobem um em cima do outro. É uma verdadeira festa. Uns mais calmos, outros mais enérgicos. Esse pititinho aí brincou até com o fio do nosso microfone. Eles parecem gostar de conviver pertinhos uns dos outros. Mas o que querem mesmo é ganhar um lar, uma família de humanos. Aqui no Canil de Araxá, esses animais estão disponíveis para adoção por meio da campanha Adote um Cão Amigo. Todos eles são saudáveis, tratados e disponíveis para uma nova moradia. A iniciativa partiu da Prefeitura Municipal com o objetivo de assegurar um lar para cães vítimas de maus tratos e abandonos.
Atualmente, o canil conta com 162 cães. Antes de serem doados, todos são cuidados pela equipe veterinária e passam pelo processo de castração. A intenção realmente dessa campanha, né, é dar um lar para esses cães, né, que foram abandonados, que foram vítimas de maus tratos, né? A intenção realmente é essa, dar um lar e alegria para as famílias. Aqui dentro a gente tem as veterinárias que fazem todo o cuidado, né? Eles tomam toda a medicação e posteriormente vão para a adoção. Para adotar um cãozinho, a pessoa deve ter maioridade civil e levar os documentos pessoais e comprovante de endereço para o registro da ficha de adoção. Todos os cuidados do animal adotado serão acompanhados regularmente pela equipe da instituição. Os interessados em realizar a adoção devem procurar o canil na Rua Camarões, no bairro Novo Horizonte, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. A gente está com uma campanha também nas redes sociais, no site da prefeitura, que pode estar entrando, está escolhendo o seu cãozinho, né? Vem aqui pessoalmente no canil, traz os documentos necessários para fazer a adoção. Essa iniciativa realmente é muito legal. E o número do telefone do Canil Municipal para mais informações sobre as adoções é o 34 99257 1363. E a Polícia Militar está alertando a população sobre golpes envolvendo cartões de créditos que estão sendo aplicados em idosos em Araxá. Acompanhe. Na semana passada, a Polícia Militar de Araxá registrou 2 ocorrências em que idosos foram vítimas de golpes envolvendo cartões de crédito. Sobre esse assunto, eu converso agora com o aspirante Martins, da Polícia Militar. Aspirante, de acordo com essas ocorrências, como esses golpes aconteceram? Esses golpes ocorreram envolvendo estelionatários que ligaram para as vítimas, informando que elas haviam feito compras em uma certa agência de viagens. As vítimas negaram, desconheceram a compra e, portanto, o estelionatário informou para elas que o cartão dela havia sido clonado e orientando-as que ligasse no 0800 da agência bancária. As vítimas ligaram para o 0800 informado pelos estelionatários e repassaram senha e número dos cartões. Então, os estelionatários disseram às vítimas que iriam até a sua residência para buscar os cartões de crédito delas. Deslocaram até a residência das vítimas, apanharam os cartões de crédito dela e, já de posse da senha que foi repassada via 0800, fizeram saques, né, de valores aí, diversos das contas dessas vítimas. As vítimas só após perceberam que haviam caído num golpe e acionaram a Polícia Militar para que fosse feito o registro do boletim de ocorrência de estelionato. Em uma dessas ocorrências, os criminosos chegam até a casa da vítima, alegando que o banco os mandou até lá para buscar os cartões e usando a desculpa da pandemia como uma forma de ludibriar esses idosos. Como que funciona isso na prática? Os estelionatários têm aproveitado esse período de pandemia, de isolamento social, para ludibriar as vítimas, né? Dizendo que, devido ao período de pandemia, as agências bancárias têm deslocado até a residência das vítimas para buscar o cartão. A gente deixa claro que nenhum banco ou agência desloca na casa do cliente para buscar cartão. Ocasiões dessa, o cliente deve deslocar pessoalmente até a agência bancária e conversar com o gerente sobre o fato. Quais são as orientações da Polícia Militar para evitar esses golpes? Sim, a Polícia Militar orienta a nunca repassar dados pessoais para terceiros, pessoas desconhecidas, não entregar cartões de crédito para essas pessoas, porque agências bancárias não prestam esse serviço de buscar o cartão na residência das pessoas. E se a pessoa perceber que caiu nesse tipo de golpe, o que ela deve fazer? Deve procurar imediatamente o seu gerente da sua agência bancária, né, para que o cartão seja bloqueado e registrar o boletim de ocorrência acionando o 190. Obrigado, aspirante. Então fica o alerta. Se a pessoa perceber que caiu nesse tipo de golpe, é interessante que ela procure a sua agência bancária e peça o bloqueio do cartão imediatamente. O aumento no preço do gás de cozinha tem assustado os consumidores. O botijão de 13 quilos está 5,2% mais caro e este é o terceiro reajuste apenas este ano. Aumento que tem deixado ainda mais apertado o orçamento das famílias brasileiras.
A Dani é confeiteira há 6 anos e depende diariamente do forno para assar bolos. Um botijão de gás dura em média 40 dias na casa dela. Recentemente, ela precisou comprar um novo e se assustou com o preço. Eu tenho percebido que esse aumento está constante. Então, assim, de uma semana para outra, a gente vai no supermercado, tudo está mais caro. E o gás, realmente, esse último aumento agora foi bem grande e assustou bastante. Segundo a Petrobras, em 2020, o consumo do gás de cozinha aumentou 5,3%. Isso por conta das restrições de mobilidade causadas pela pandemia. A política de preços da empresa está em vigor desde 2019. Os reajustes estão atrelados a 2 fatores: o dólar e a cotação internacional do petróleo. Um acaba influenciando o outro. O preço do gás de cozinha vendido nas refinarias da Petrobras corresponde a menos da metade do preço final de um botijão de 13 quilos. O restante do preço é composto por impostos federais, estaduais, custos e pagamentos de revendedoras e distribuidoras. Mas o PROCON garante que, caso os preços sejam abusivos, o Ministério Público pode intervir. Se tiver um preço muito elevado no mercado, eles, de posse das pesquisas do PROCON, acharem necessário e prudente agir em frente a um possível, por exemplo, um cartel, o Ministério Público, a ANP, pode agir nesses casos. E o Semana Ilustrada fica por aqui. Acompanhe agora as imagens que marcaram a semana e em seguida o Café Sintonia. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau, tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você.
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.